E nós precisamos saber administrar as escolhas da nossa vida. Talvez você não compreenda a dimensão do poder da escolha na sua vida. E eu espero que com a ajuda da palavra de Deus, com a intervenção do Espírito Santo, você possa então, nesta manhã, compreender pelas Escrituras como é que você deve administrar as suas escolhas. Eu quero meditar com você, então, primeiro no texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Você me promete que não vai dormir? Amém ou não amém? Amém. Deuteronômio, capítulo 30. Verso 15. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor seu Deus, andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, precisamos nesta manhã ouvir a Tua voz. Precisamos de direção para as nossas vidas. E cremos que a Tua palavra, Senhor, ela pode nos ser extremamente útil neste sentido. Eu preciso, ó Deus, da Tua unção, como também da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua inspiração para nesta manhã trazer ao coração dos Teus filhos este recado que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando com a igreja. Ó Deus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a transmitir fielmente, ó Deus, a Tua palavra. E ajuda-me, Senhor, a usar expressões que todos possam compreender, Pai. Eu quero apenas ser um canal por meio do qual a Tua palavra chegará ao coração de cada um. Mas também é necessário que Teu Espírito Santo venha estar convencendo, venha estar trazendo convicção, certeza ao coração de cada pessoa. Que Teu Espírito possa testificar no nosso coração a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que esta mensagem venha realmente transformar as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por este grande privilégio de ouvir a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que o povo de Deus diga amém. Como vocês puderam perceber, Moisés, um servo de Deus, que foi chamado por Deus
para libertar Israel do Egito, sabendo que o povo estava prestes a tomar posse da terra prometida e que também iria desfrutar desta terra. Deus, então, orientou este homem a trazer uma mensagem clara e específica para este povo. E o assunto principal que Moisés está compartilhando com o povo de Israel é sobre as suas escolhas. Não sei se vocês perceberam, mas Moisés, com essas palavras, estava mostrando ao povo que o futuro deles estava na mão deles. Se você parar para meditar nesse texto, você vai ver que Moisés estava deixando claro para o povo de Israel que seriam eles que iriam determinar o futuro da vida deles na terra prometida. E é muito importante, então, que nesta manhã você compreenda esse assunto sobre escolha. Porque, sem dúvida alguma, a sua vida ela vai sofrer consequências das suas escolhas. Mas antes de tratar com vocês sobre o que Deus quer compartilhar conosco nesta manhã, permita-me apresentar para vocês alguns pensamentos de pessoas que conseguiram compreender a importância da escolha na vida do homem. Alguém disse que quando você tem que fazer uma escolha e você não a faz, isto já é uma escolha. Compreendeu esse pensamento? Vou repetir para que você entenda. Quando você tem que fazer uma escolha e você não a faz, isto já é uma escolha. Não há como a gente escapar da escolha. A vida consiste em decisões. Eu preciso fazer escolhas. E você precisa entender o poder da escolha na sua vida. Porque existem pessoas que hoje estão sofrendo por causa das suas escolhas. Existem pessoas que hoje estão felizes por causa de suas escolhas. Alguém disse que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Deu para você entender esse pensamento? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Comece a compreender, através desses pensamentos, um pouco a respeito da importância da escolha. Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Você está começando a compreender que, em todos esses pensamentos, ele está mostrando o efeito das escolhas na nossa vida? As coisas nem sempre acontecem por acaso, não, querido. Nem sempre a vida ela é dirigida pelas circunstâncias. Nem sempre as circunstâncias determinam a nossa vida ou o que acontece na nossa vida. E sim, as nossas escolhas. Depois que eu li essa passagem bíblica, eu pude compreender perfeitamente que o nosso futuro será fruto das escolhas que fazemos no presente. E eu gostaria que você repetisse isso comigo. Repita comigo. O nosso futuro será fruto das escolhas que fazemos no presente. Como é que você quer que seja o seu futuro? Pensa aí. Comece a projetar na sua mente o futuro que você deseja. Certamente não é um futuro triste, né? Não é um futuro sem dinheiro.
não é um futuro sem vida, não é um futuro sem saúde. Estou certo, irmãos? Todos nós queremos ter um excelente futuro. Ou não? Sim. Mas você precisa compreender nessa manhã comigo que o nosso futuro é determinado no nosso presente mediante as nossas escolhas. Digo isso para que você comece a compreender o poder da escolha na sua vida. E era exatamente essa ideia, queridos, que Moisés estava querendo deixar para o povo de Israel com essas palavras. Eu quero então agora fazer você compreender um pouquinho sobre a escolha na vida do homem. Ao ler essa passagem bíblica, pude perceber perfeitamente que Deus nos deu o direito de escolha. Deus nos dá a liberdade para escolher. Tanto que você lê claramente no versículo 15 esta ideia. Veja o que diz o texto aí. Acompanhe comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus estava usando este homem chamado Moisés e ordenou que ele levasse essa mensagem para o povo de Israel. Moisés, por sua vez, então, ele diz: vejam, hoje ponho diante de vocês, está aí, ó, diante de vocês, o quê? Vida e prosperidade, ou morte e destruição. Está aí, ó, está diante de vocês. Estas são as opções. Agora vocês vão escolher. Está começando a compreender? A vida e a prosperidade está diante de nós, como também a morte e a destruição também está diante de nós. E aí, o que nós vamos escolher? Deus nos deu, na sua sabedoria, a liberdade de escolher o que queremos para a nossa vida. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. E ele apresentou esta liberdade de decisão de uma forma muito enfática. Olha como é que Moisés começa as suas palavras. Vejam, eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Com esta palavra, vejam, ele está chamando a atenção do povo para aquilo que ele vai falar. Ele deixa bem claro que cabe ao povo escolher o que eles querem. Cabe às pessoas escolherem o que elas desejam para as suas vidas. Deus nos deu o direito de escolha de uma forma soberana. Ora, se Deus não quisesse nos dar o direito de escolha, Ele não nos daria. Mas Ele nos deu porque quis dar. E graças a Deus por isso. E é muito importante que você compreenda isso. Veja o que o texto diz. Vejam que hoje, observe agora essa segunda parte. Ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Quem coloca diante de nós a vida e a prosperidade é Deus, ou a morte e a destruição. Ele, Deus, quis colocar isso para nós como opções. Ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição. Foi um ato soberano de Deus, porque Deus é soberano. Diga para o seu irmão, Deus é soberano. E na sua soberania, Deus deu ao homem liberdade de escolha. E ele fez isso de forma muito sábia. Porque Deus é sábio, né, irmãos? Deus é extremamente sábio. E você percebe a sabedoria de Deus em poucas palavras. Quando você vê nesta frase
Vejam que ponho diante de vocês o que, irmãos? Vida e prosperidade, ou morte e destruição. Ele faz isso de uma forma clara, simples, para que a pessoa mais simples possa compreender as opções que Deus está lhe apresentando. Deus não usou palavras rebuscadas, difíceis, para que uma pessoa simples não tivesse condições de compreender. Mas Deus é muito claro nas suas palavras. Porque Deus não é Deus de confusão. E quem concorda comigo, diga amém. E quando Deus quer que você entenda alguma coisa, Ele faz isso de uma forma muito clara e sábia. Ele chama a atenção para a questão com a palavra vejam. Ele que coloca isso diante de nós, está aí, ponho diante de vocês. Ele nos mostra as opções de um modo muito simples e interessante. Vida, prosperidade. Isso te chama a atenção? Chama ou não chama? Chama. Morte ou destruição? Quais são as coisas mais básicas da vida? O que é fundamental para o ser humano? Vida. E o que mais? Prosperidade. Do outro lado, morte e destruição. Está vendo? Na verdade, nessa vida nós temos apenas duas opções. Não existe uma terceira opção. Só existem duas. Vida e prosperidade ou morte e destruição. Compreende isso aí? Quantos entenderam? Digam amém. Deus nos deu apenas duas opções. Guarde isso no seu coração, porque essa é a segunda verdade que eu quero deixar no seu coração. Deus nos deu apenas duas opções. Diga para o seu irmão, você só tem duas opções na vida. Apenas duas opções. Eu estou falando, queridos, de duas opções que são essenciais na vida do homem. Lógico que você tem a liberdade de escolher em que trabalho você quer se envolver, com quem você vai casar, onde você vai morar. Mas isso são coisas secundárias da vida. Aquilo que de fato é essencial foi apresentado por Deus de uma forma muito clara e interessante. Nós só temos duas opções. Quais são essas opções? A vida e a prosperidade, a morte e a destruição. A prosperidade vem a reboque da vida. A destruição vem acompanhada da morte. Essas são as duas opções. Não tem outra, não tem uma terceira, não tem uma quarta. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto. Deus nos deu o conhecimento de que o nosso futuro é definido pelas nossas escolhas. Olha como é que Deus mostra isso de uma maneira muito clara, gente. Vou repetir para você. Deus nos deu o conhecimento de que o nosso futuro é definido pelas nossas escolhas. De que maneira Deus fez isso? Ao apresentar as consequências das nossas escolhas. Versículo 16. Olha o que diz o texto. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Observe agora. Então, vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Você percebeu como é que o texto é muito claro? Depois que Moisés apresenta as duas opções, ele fala da consequência da primeira escolha. O que ocorrerá se optar
em obedecer, guardar os preceitos e mandamentos do Senhor. Ele diz. O que ele diz? Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Você entendeu isso aí? A outra coisa que é importante você entender é que Ele nos dá esse entendimento de que o nosso futuro será determinado pelas nossas escolhas ao condicionar, preste bem atenção, ao condicionar o nosso futuro às nossas escolhas. Ele, Deus, condicionou, repita comigo, condicionou o nosso futuro às nossas escolhas. E você percebe isso claramente no versículo 17. Você pode ler comigo? Se, todavia, o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los. Ponto. Segura aí. Como é que começa o versículo 17? Se é o quê, queridos? Uma condição. Se vocês tomarem essa atitude, ocorrerá isto. Qual é a atitude? Não obedecer a Deus, não guardar os seus mandamentos, se prostrar diante de uma imagem e adorar. O que ele diz que vai acontecer? Repare como ele é claro em dizer. Versículo 18. Eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão o quê? Destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Percebe? Se vocês fizerem isso, acontecerá aquilo. Se vocês tiverem uma atitude negativa em relação à minha pessoa, o futuro de vocês já está definido. Olha como é que ele joga. Vocês serão, futuro, destruídos. Entendeu? Condicionado o futuro. Se agirem dessa maneira, o futuro de vocês será isso. Está claro o texto, não está, irmãos? Está claro, irmãos? Claríssimo. Claríssimo. Deus nos fez entender por esse texto que o nosso futuro é definido pelas nossas escolhas. Compreende o poder que Deus colocou nas suas mãos? Está começando a entender a dimensão desta liberdade de escolha que Deus deu a você? E a outra verdade que eu pude perceber claramente nessa passagem é que Deus nos deu a dica da escolha certa. Olha como é que Deus é tremendo e maravilhoso. Eu disse que Deus nos deu a dica da escolha certa. E lá no versículo 19, você percebe isso. Vamos ver? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham o quê? A vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Agora você percebe que Deus então usa Moisés para indicar ao povo a opção que Deus gostaria que o povo escolhesse. Olha, põe aí diante de vocês a vida e a morte. As duas opções, vida ou morte. Bênção ou maldição. A vida está intrinsecamente ligada à bênção. A morte está intrinsecamente ligada à maldição.
Percebe? Vida e bênção, morte e maldição. Escolham a vida. Olha Deus indicando a opção. Escolham a vida. Diga aí para o seu irmão, escolha a vida. Escolham a vida. E de que forma Deus nos deu a dica da escolha certa? De forma clara e objetiva. Está aí, queridos, para nós ler claramente. Vamos ver? Lá no versículo 19. Agora, escolham a vida. Você percebe que nas palavras, a ação é para o presente? Agora escolham a vida. Você escolhe o seu futuro hoje, querido. Fala para o teu irmão, você escolhe o seu futuro hoje. Você escolhe o seu futuro hoje. Ponha isso na sua cabeça, irmãozinho. Você escolhe o seu futuro hoje. Escolham a vida. Por que razão? Deus nos deu a dica da escolha certa. Primeiro, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Segundo, porque Ele quer o melhor para nós. E Deus sabe que a vida é melhor para nós. E terceiro, porque o Senhor é a nossa vida. Quando você escolhe a vida, você escolhe o Senhor. Por isso que diz o texto aí, acompanha comigo, por favor. Cadê o texto? Cadê? Olha o que diz aí, o versículo 20. E para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é o quê? A sua vida. Deus está dizendo, escolham a vida. Lá na frente Moisés fala, pois o Senhor é a sua vida. A vida está em quem, irmãos? A vida está em Deus. A vida flui de Deus. A vida, ela vem de Deus. Quando eu escolho a vida, eu estou escolhendo Deus. Por isso que Deus, então, indica a vida. Escolham a vida. Escolham a vida, porque lá na frente Ele vai dizer, pois o Senhor é a sua vida. Quantos estão entendendo? Digo amém. E com que propósito Deus nos deu a dica da escolha certa? Para quê? Primeiro, para desfrutarmos da vida. Deus nos deu vida para que a desfrutemos, irmãos. Deus quer que você aproveite da melhor maneira a vida que Ele te deu. Ele não quer que você, por suas escolhas, venha abreviar a sua vida. Que você a perca antes do tempo. Ele quer que você desfrute da vida que Ele te deu. Então Ele diz, escolha a vida. Quem entendeu, diga amém. E para termos um relacionamento com Ele. Pois quando escolhemos a vida, nós temos então a oportunidade de desfrutar daquilo que o próprio texto nos diz aí. Acompanha comigo, por favor. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Repare, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Primeiro propósito, para que vocês vivam, para que os seus filhos também venham viver. E, olha aí o segundo motivo, segundo propósito, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz, apeguem firmemente a Ele. Repare, 3 ações relacionadas a Deus. Primeiro, para que eu ame o Senhor. Segundo, para que eu ouça a sua voz e me apegue firmemente a quem? A Ele. Quando eu escolho, queridos, a primeira opção, que é a vida,
eu terei a oportunidade de amar o meu Senhor, de ouvir a sua voz, de me apegar firmemente a Ele. Isso tudo é resumido num relacionamento com Deus. Quando eu amo a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu me apego firmemente a Deus, significa que eu estou tendo um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Compreende? Isso só é possível quando eu escolho a vida. É para isso que Deus está indicando a primeira opção. Porque Ele quer que você viva a vida que Ele te deu com Ele. Nossa, irmãos. Quando Deus trouxe você à existência, Ele trouxe você à existência pensando em viver com você. Quando Deus permitiu você vir a este mundo, Ele permitiu para que você tenha um relacionamento com Ele. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Muito bem. Eu quero então concluir a minha mensagem nesta manhã, dizendo a vocês o seguinte. Podemos escolher com a permissão de Deus. Diga aí para o seu irmão, podemos escolher com a permissão de Deus. Está claro isso? Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está aí, diante de vocês. Olha que coisa interessante, né? Podemos escolher uma opção só. A vida ou a morte. A bênção ou a maldição. Não posso escolher as duas. Eu só posso escolher uma. Então, podemos escolher uma opção só. Podemos escolher o nosso futuro. Diga para o seu irmãozinho, você pode escolher o seu futuro. Podemos também escolher a opção indicada por Deus. Podemos ou não podemos? Podemos. Moisés disse, escolha uma vida. Está lá. Deus indicou uma opção. Mas quem escolhe? Somos nós. Podemos escolher o que faremos. Repita isso comigo. Podemos escolher o que faremos. Sim. Podemos ou não podemos? Sim. Mesmo que uma pessoa ponha uma arma na sua cabeça e mande você fazer uma coisa, a arma não tira de você o direito de escolha. Se você não quiser fazer, ele vai puxar o gatilho e vai te matar. Mas você escolheu. Ou você pode escolher o que ele está te obrigando a fazer. Mas é você que escolhe. Então eu posso escolher o que eu vou fazer. Posso também escolher o que eu serei. Posso ou não posso? Posso. Ninguém é o que os outros querem. Nós somos o que escolhemos ser. Pergunte para o seu irmão, entendeu? Podemos escolher o que faremos, podemos escolher o que seremos, podemos escolher o que receberemos, ou o que desejamos. A vida ou a morte? O que eu quero desfrutar? O que eu quero receber? O que eu quero para a minha vida? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A prosperidade ou a destruição? Percebe? Eu ainda vou receber. Eu ainda vou desfrutar. Mas eu posso escolher o que eu quero receber. Entende? Eu posso escolher. E quem entendeu, diga glória a Deus. Um pastor americano disse que inicialmente somos nós que tomamos as decisões. Escute essa. Inicialmente somos nós que tomamos as decisões.
Porém, posteriormente, são as nossas decisões que nos tomam. Vou repetir para você guardar. Inicialmente, somos nós que tomamos as decisões. Porém, posteriormente, são as nossas decisões que nos tomam. Céu é vida com Deus. Inferno é vida sem Deus. Céu ou inferno não são recompensa. São a consequência das escolhas que fazemos. Um grande pensador definiu a escolha da seguinte maneira: tomou alguma decisão? Pergunta ele. Considere o resultado e não as dificuldades. Compreendeu, irmão? O mais importante não são as dificuldades que a sua escolha vai colocar sobre você, mas o resultado das suas escolhas. Isso é que é importante. Vai tomar uma decisão hoje, irmão? Não se preocupe com as dificuldades, mas com o resultado dela. Peter Manson, ele disse que você é o resultado das suas escolhas. Só para você entender que hoje eu sou o que sou, eu tenho o que tenho, pelas decisões que eu tomei no meu passado. Eu vou ter o que eu decidi hoje, o que eu escolher hoje. Eu tenho um hábito de dizer para as pessoas que eu sou responsável pela minha felicidade e pela minha infelicidade. Se eu sou infeliz hoje, o crédito não é de ninguém, é meu. Se eu sou feliz hoje, a culpa não é de ninguém, é minha. Porque fui eu que escolhi. Fui eu que decidi. Quando alguém me procura em gabinete, para me pedir um conselho, principalmente em questão de relacionamento com pessoas, eu digo para ela assim: querido, olha só, se amanhã você for infeliz com essa pessoa, não ponha a culpa em ninguém, ponha a culpa em você, porque foi você que escolheu a pessoa. Se amanhã você estiver sendo tão feliz com essa pessoa, não dê crédito a ninguém, dê crédito a você, porque foi você que escolheu a pessoa. Ah, pastor, a minha vida está uma droga. Está uma droga por quê? Alguém obrigou você a fazer o que você fez? Não, querido. Foram as suas escolhas. Pastor, minha vida está uma maravilha. Nossa, então você soube administrar as suas escolhas. Como é que você quer o seu amanhã, hein, querido? O que você quer para a sua vida? Tem pessoas que estão frustradas hoje. Tem pessoas que estão desanimadas de viver. Pare para pensar. Comece a refletir sobre as escolhas que você tomou no passado. E por mais que o seu presente hoje seja o pior, seu futuro pode ser muito melhor do que o seu presente. Depende de como você vai administrar suas escolhas. Você entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Eu escolhi ser pastor. Ninguém me obrigou a ser pastor. Eu escolhi casar com a minha esposa. Ninguém me obrigou a casar com ela. Eu escolhi em vir para este lugar. Ninguém me obrigou a estar aqui neste lugar. Eu escolho para onde eu vou. Eu escolho o que eu vou fazer.
Eu escolho o que serei. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Você compreendeu o poder da escolha na sua vida, querido? E você compreende como Deus está preocupado com as suas escolhas? Você compreende como Deus quer que você escolha o melhor para a sua vida? Você percebe como Deus indicou para nós nesta manhã a melhor opção? A melhor opção é a vida. Mas a escolha está nas suas mãos. Diga para o seu irmão, a escolha está nas suas mãos. Quantos entenderam? Digam amém. Como é que está o seu presente hoje? Como é que está a sua vida hoje? E como é que você quer o seu amanhã? Ah, meu irmão, eu quero vida. Eu quero vida. Eu quero muitos anos de vida. Mas eu quero viver essa vida com prosperidade. Ah, então eu já sei que eu tenho que escolher a primeira opção. Eu quero viver essa vida que Deus me deu, que, segundo a Bíblia, é uma vida muito passageira. Mas eu quero viver essa vida com Deus. Quero viver esta vida da melhor maneira possível. Eu já sei que a melhor maneira de eu viver é com Deus. Prosperidade é consequência, não é alvo. É apenas efeito. Se eu escolho vida, eu tenho prosperidade. Se eu escolho morte, eu tenho destruição. Compreende? E eu quero nessa manhã orar para que Deus te ajude a tomar as escolhas certas na sua vida. Porque mesmo que você não decida nada, você já escolheu. Percebe? Nunca fugimos das escolhas da vida. Todas elas estão em nossas mãos. A sua felicidade depende da sua escolha. A prosperidade depende da sua escolha. A paz depende da sua escolha. Seu amanhã depende da sua escolha. Amém?